Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Glória a Deus. Se você está chegando a primeira vez, se inscreve, não deixa de seguir a gente para você criar esse hábito de devocional. Todos os dias ter esse tempo a mais com Deus. Eu digo a mais porque você tem o seu tempo no secreto, certamente. Então você vai ser muito abençoado, pode ter certeza disso. Então, gente, Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Olha só, hoje nós temos aqui um texto que está em Números, no capítulo 27, são os versos de 1 a 4, que diz assim: Aproximaram-se as filhas de Zelofeade e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Aleluia! A esta palavra, glória a Deus. E o título aqui da nossa mensagem hoje é Posicione-se. É bem forte isso, porque se posicionar às vezes, ou em todas elas, se não dizer, exige a gente desagradar pessoas, porque para a gente se posicionar deve ser numa direção de agradar a Deus, amém? Então, muitas vezes, quando a gente se posiciona, a gente desagrada. Por muito tempo, a gente, às vezes, fica querendo agradar as pessoas, né? Não causar conflito, querer evitar alguns conflitos, e às vezes desagradando a si mesmo, né? E desagradando a Deus. Então, a gente precisa pensar muito bem nas decisões e nas escolhas que a gente faz para a gente estar colocando a vontade do Senhor acima de tudo, inclusive da nossa vontade. Amém, gente? Então, se posicionar não é uma coisa muito fácil. Normalmente quebra aí uma amizade, um relacionamento, né? Seja profissional, seja familiar. E não é uma coisa fácil de lidar, porque você vai com certeza atingir outras pessoas. Ninguém está aqui só, né, nesse mundo. Então, se posicionar, às vezes, significa até dar adeus a coisas que são suas, pertencentes a você, um jeito de ser, um vício que você tem. Às vezes, se posicionar é abandonar algumas coisas, né? Então, se posicionar verdadeiramente, alinhado ali com o propósito de Deus, é algo difícil, porém muito, muito necessário para você estar alinhado ao propósito. Mas aqui essa passagem fala das 5 irmãs, né? Que naquela época a lei, a herança era só de filhos homens, e elas eram 5 filhas. E o pai morreu, e elas iam perder todas as propriedades, tudo que o pai tinha, porque a lei era para filhos homens. Então elas foram com essa causa para Moisés, e Moisés levou a Deus, e Deus alterou esse decreto em favor delas, né? Então, quer dizer, elas tiveram uma fé muito ousada, né? Creram que iriam conseguir, conseguiram, né? E elas tiveram a atitude, né? Ao invés de elas ficarem murmurando, reclamando ou desistissem, né? Não, elas foram atrás. Quando elas viram que iam perder tudo que tinha, elas foram atrás, batalharam pelo que queriam, né? Colocaram a sua causa ali e Deus foi justo com elas, alterando até um decreto que havia sido dado anteriormente. Então, a gente precisa agir assim, como elas, com essa fé assim audaciosa, né? Uma fé mesmo forte,
de que até decretos podem ser mudados e crendo que o céu se move a nosso favor, né? O céu se move a nosso favor. Quando a gente tem atitude, quando a gente corre atrás, quando a gente faz a nossa parte, os céus se movem ao nosso favor. Então é muito importante a nossa atitude, nossas reações, nossa escolha, né? Nossas decisões são fundamentais para definir o nosso destino, a nossa história. Essa atitude delas, a decisão de correr atrás, né? Veja que mudou o rumo da história delas, porque elas iriam perder tudo, né? Então, quer dizer, mudou, impactou o futuro delas, o destino. Então, como elas conseguiram isso? Indo atrás de Deus, né? Buscando a Deus. E Deus concedeu com amor e justiça. Sabe, gente, nós precisamos apresentar nossas causas a Deus, assim, com essa fé, sabe? Com a certeza que Deus vai ouvir, com a certeza que Deus pode mover tudo, que Deus pode... sabe aquela frase, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso aí. Quando Deus manda, até ele obedece e até decretos são revogados, né? Então, a gente precisa buscar a Deus assim, com uma certeza, com a convicção, com a confiança, com humildade, né? Não é exigir de Deus, não é querer barganhar com Deus, porque Deus ele está ali vendo teu coração, né? Então, não é desse jeito que a gente vai a Deus com humildade. Ele está vendo o nosso coração, as intenções do nosso coração, né? Também Deus não vai interferir num princípio, me fugiu a palavra agora. Deus não vai ferir um princípio, né? Para te abençoar. Deus não vai fazer algo contra alguém para te abençoar. Nem se imagina isso, né? Deus ferindo alguém para abençoar outra pessoa. Não. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus soberano, criador. Não é. Então, a gente correr atrás de uma causa que é justa, como no caso delas, Deus move os céus, sim, né? Esse movimento do céu a nosso favor é algo que Deus concede mediante nossa humildade, mediante nossa obediência. A todo tempo nós somos provados. Temos que lembrar disso, né? Deus está nos examinando o tempo inteiro. A gente não pode esquecer que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Então, nós estamos sendo provados a todo tempo. Nosso coração está sendo avaliado a todo tempo. Então, a gente cumprindo aí a obediência, né? Com certeza, Deus vai nos conceder uma causa justa. Mas aí a gente precisa, como diz aqui no título, a gente se posicionar, trazer a Deus a causa, né? A gente apresentar a Deus, a gente se posicionar, como eu disse no início, pode sim afastar algumas pessoas, mas a gente, com a intenção de agradar a Deus, tem pessoas que até mesmo Deus remove do nosso caminho, se estiverem interferindo no nosso propósito, se não estiverem alinhados, né, com os nossos planos, com os planos que Deus tem para nós. Deus remove do meio do caminho. Então, a gente se posicionar, gente, é algo muito forte espiritualmente, não só aqui no nosso plano aqui natural, né?
Se posicionar é algo muito forte na nossa vida, pode definir muita coisa no nosso destino, na nossa história, mudar realidades nossas, sabe? Tem coisas que a gente fica ali aceitando por muito tempo que a gente não deveria, entende? Tem uma coisa que, assim, é bem difícil de ouvir isso, mas eu tenho que falar, mas a gente sofre algumas coisas, mas porque a gente permite, né? Infelizmente, só fazem com a gente o que a gente permite que façam. Então a gente tem que colocar um limite. Até aqui, tudo bem. Passou daqui, você está ultrapassando o meu limite, está me desrespeitando, né? E isso é em todo aspecto da nossa vida. Existe um limite. Até ali você pode permitir. Feriu a você, feriu a Deus? Não. Né? Então, a gente só, sabe, passa pelo que a gente permite que os outros façam com a gente. Então, é bom sempre orar a Deus, avaliar, né? Orar a Deus, pedir direção para as situações que aparecem na nossa vida, principalmente quando envolve outras pessoas, quando vai impactar outras vidas. Entende? Então, a partir de hoje, posicione-se em direção aos planos de Deus. Procure agradar a Deus, não a homens. Consulte a Deus antes de qualquer coisa. Ora antes. Não esquece disso. Tá bom, gente? Eu deixo aí essa mensagem. Ele deixa essa frase aqui. Obediência, fé e atitude são alicerces para viver o sobrenatural. É verdade, gente. A obediência, a fé vai, sabe, materializar o milagre. É isso. É por aí. Ele recomenda aqui a leitura do capítulo 3 de Esdras. Não esqueçam aí, né? Liçãozinha de casa. E, gente, deixaram aí sua curtida. Não esquece. Deixa também seu amém aí nos comentários. E compartilha esse vídeo para a gente evangelizar. Tá bom? Vamos orar então. Pai, obrigada por essa palavra. Mais uma vez estamos reunidos aqui no devocional, Senhor. Obrigada pela liberdade, Senhor, de te buscar, de pregar a tua palavra, de levar o evangelho. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Perdoa nossos pecados. Traz à existência, Pai, os milagres que estamos aguardando. Senhor, todas essas vidas que estão aqui orando comigo, Pai, cada uma tem sua petição, cada uma tem sua necessidade, cada uma, Senhor, tem suas causas para te apresentar, Senhor. Avalia cada uma delas, Senhor. Concede, Senhor, cura, concede provisão, saúde, libertação, Senhor. Concede salvação na casa dessa pessoa. E levanta, Senhor, essa pessoa que está desanimada, prostrada, triste, sem esperança, Senhor. Vem renovando sua fé todos os dias, sua esperança, Pai. Me dá ânimo novo para continuar nas lutas da vida, Senhor, suportando todo o processo do seu propósito para alcançar a promessa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os céus verdadeiramente se abram e a tua glória desça sobre nós, derramando a tua graça, que a tua misericórdia se renove a cada dia de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ver e viver o extraordinário, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.